Meus amigos do canal Francamente Falando, hoje vamos saber algumas coisas de um grande ídolo que foi embora, nos deixou, mas que marcou uma época. Aliás, ele marcou mais de uma época, ele marcou muitos corações. Dono de uma voz espetacular e diferenciada, dizem que era o Frank Sinatra brasileiro. Vamos falar de curiosidades que envolvem o cantor da Volta do Boêmio, que foi o seu grande sucesso, Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves, ele é gaúcho, sim, é lá do Rio Grande do Sul, né? Mas naquela época, hoje também, mas naquela época muito mais, para fazer sucesso, era Rio ou São Paulo. E ele veio para São Paulo. Era lutador de boxe, não profissional, mas chegava a lutar boxe para ganhar um dinheirinho, uns trocados, e lutava bem. Mas tinha uma voz diferenciada, começou cantando ali, aqui, acolá, e alguém descobriu o Nelson Gonçalves, com aquele vozeirão dele, né? E resolveu dar uma chance. E ele gravou músicas que até hoje estão aí fazendo parte das nossas vidas, né? Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Essa é uma canção do Sérgio Bittencourt, que é um jornalista que compôs essa música para o pai dele, Jacó do Bandolim. Mas quem deu vida foi o Nelson Gonçalves. Bom, o Nelson fez tanto sucesso como cantor que aos domingos, quando as pessoas levavam suas famílias para almoçar fora, geralmente em churrascarias, que era o boom da época, aquelas churrascarias que tinham muito nas estradas, lá sempre tinha um cantor, sempre tinha um cara com violão. E quem ele imitava, quais as canções que ele cantava, do Nelson Gonçalves. Era tamanho o sucesso do Nelson que todos os lugares que você chegava, tem alguém imitando o Nelson Gonçalves. Bom, eu o conheci, eu convivi com ele era gago, né? Não uma gagueira acentuada, mas ele era gago. Vou eu para a transmissora. Fazer um teste com o senhor, dar um teste comigo. Cantor, você canta? Eu cantei tal coisa, no meio parou. Para. Mas quando cantava, perfeito. Até brincava com ele e ele dizia, eu não sou gago, eu falo rápido. Ele falava assim. Nelson Gonçalves conquistou mulheres, conquistou corações, mas se perdeu na sua carreira. Aliás, carreira lembra cocaína, e foi aí que o Nelson Gonçalves se perdeu. Estava vivendo um momento difícil no seu relacionamento, estava em dúvida se amava ou não uma mulher, e Nelson Gonçalves foi convidado a se alegrar um pouco mais através de um amigo que ofereceu a ele aquele pó branco, a desgraça da vida dele. Peguei e cheirei. E ele teve aquele pó branco e dali começou a se viciar. Chegou ao ponto de perder tudo. Chegou ao ponto daquela... E que tinha dinheiro ele. Perdeu a fama, perdeu o prestígio, perdeu o dinheiro, entrou em depressão e agredia a mulher que estava com ele, batia na família dele. Sim, foi um agressor doméstico dos mais violentos. Tudo por causa da droga. E chegou ao fundo do poço.
ao ponto de não ter mais show, ou quando fazia um show, era para pagar o traficante que fornecia droga para ele. E assim o Nelson Gonçalves foi se destruindo, ou auto se destruindo, porque ele próprio se destruía. Até que sua esposa, sua segunda companheira, uma mulher que estava cansada de ver aquela situação, resolve tomar uma atitude drástica, mas para o bem do Nelson Gonçalves. Trancou o Nelson Gonçalves num quarto da casa, com a sua coerência, ele aceitou que fizesse isso com ele. Era a maneira, naquela época, de tirar o cara da droga. E ali deixou o Nelson Gonçalves trancado, dando a ele somente comida e água. E ele esmurrava as paredes do quarto, gritava, sofria, sangrava, até que se passaram 2, 3 dias e ele disse: pode me libertar, que eu já me livrei das drogas. Foi um tratamento terrível, necessário e com resultado positivo. Nunca mais o Nelson Gonçalves usou droga. E aí deu a volta por cima. Voltou a gravar, voltou a fazer sucesso. Reconheceu o inferno que estava. Reconheceu as dificuldades por que passara. E disse: nunca mais eu quero ser dependente de nada. E Nelson Gonçalves, que era um bom homem, uma boa pessoa, pediu perdão à mulher que ele agrediu, pediu perdão aos filhos que ele machucou e retornou sua carreira, voltou a ganhar dinheiro e assim foi até o final da sua vida. Essa história de superação mostra o poder do homem, mostra que o homem, mesmo na fraqueza, pode se levantar, se curar e dar a volta por cima. A história desse grande cantor, eu não sei se você conhecia, mas fica aqui a nossa intenção de mostrar para vocês quem são os grandes ídolos, suas curiosidades, suas histórias às vezes encobertas, misteriosas, mas que você precisa tomar conhecimento e saber. Um grande abraço, participe do nosso canal, faça o seu comentário e muito obrigado.